Olá, estamos no dia 10 de agosto de 2025. Aqui estou, Juan Brandt, falando, como sempre, sobre psicanálise e assuntos que permitem compreender os espaços que a psicanálise pode preencher. Eu estive ausente por uns 10 dias e viajei pela Argentina. Não fui a Buenos Aires, não, mas estive numa província fronteiriça ao Brasil, chamada Misiones. E pelo que eu ali pude constatar, mais uma vez, que é um lugar que eu frequento a miúde, há uma diferença cultural que pode marcar certas tendências, né, de lá e daqui. E isso me vem à mente porque houve uma pessoa que há 2 semanas me fez um pedido depois de um vídeo no YouTube. Vou até ler esse pedido. O pedido foi: o senhor poderia comentar um pouco sobre o declínio da formação na área de psicologia? Tirando os motivos óbvios que atingem todas as áreas, como saturação dos diplomas, formação filosófica muito superficial, formação voltada mais para uma profissionalização utilitária, etc. Existe alguma especificidade interessante que o senhor possa compartilhar na área da psicologia? E comentar as consequências disso, seria bom ouvir o senhor falar sobre isso. Abraços. Eu não sei o nome da pessoa, tem um e-mail aqui, Nope, não sei o que quer dizer, mas vamos lá. E foi a partir de um vídeo que eu fiz há muito tempo, intitulado Por que Esquecemos os Sonhos? Então vamos lá. Então, partindo da visão que nos permite estar na Argentina. A região que eu estive é atravessada pelo rio Paraná, um rio imenso nessa região, né? E do outro lado fica um outro país, Paraguai. Quando você atravessa da Argentina para Paraguai, você vê uma diferença cultural enorme. E isso é notado nos interesses das pessoas, no próprio folclore. Todos falam a mesma língua, mas no Paraguai, além do espanhol, se fala o guarani. E na Argentina se fala o espanhol. E também algumas línguas, conforme alguns descendentes de europeus. O guarani já vai ser raro na Argentina, mas até existe. Bom, a partir da língua há uma diferença, mas a língua fala de um povo. O povo paraguaio é um povo extremamente indígena. O povo argentino já é um povo bem europeu. Isto também já dá uma marca da diferença. Mas isso não é suficiente. É preciso entrar um pouco na história da Argentina. A Argentina deve muito a uma pessoa chamada Alberdi. Alberdi foi, poderíamos dizer, o patrono, de algum modo, da Constituição Argentina, e aquele que deu um norte para o que deveria ser o futuro desse país. Ele então se preocupou extremamente, naquela época, isso é no século retrasado, com a qualidade do ensino e a qualidade do imigrante que deveria ser favorecido, ou seja, deveria se procurar imigrantes para povoar o país que viessem dispostos a contribuir com uma cultura e com muito trabalho. É claro que ali estava atuando preponderantemente a ideia de trazer colonos europeus. E daí também você vê que o argentino é um povo europeu. E a escola argentina
passou a receber uma atenção na escola pública, hein? Uma atenção voltada extremamente para uma formação bem alicerçada. Isso até hoje, os traços disso estão, mesmo com tantos governos bem incompetentes que houve, mesmo assim o ensino conseguiu manter essa tradição em bom grau. Isso é evidente, por exemplo, quando você entra numa livraria, numa cidade média, pequena na Argentina. Você vai encontrar numa livraria dessas livros de autores clássicos, filósofos, grandes psicólogos, psicanalistas, coisa que aqui em Brasília é difícil achar. Onde eu estou, em Brasília, você entra, você vai encontrar mais literatura de aeroporto que uma literatura profunda. Então isso já fala do interesse do povo. Uma cidade pequena ou média, as pessoas na Argentina procuram literatura de qualidade. E aqui? Não é, pelo menos é ofertado nas livrarias. Bom, então isso nos remete a um outro ponto. É como circula o senso comum nos dois países. O Brasil é tipicamente um povo brasileiro, tipicamente um povo de senso comum, de repetir frases de efeito, de defender posições que não são questionadas, simplesmente porque uma mídia disse aquilo. Daí a mídia influencia tanto o povo brasileiro. A mídia argentina também influencia, claro, e muito, mas você sente a diferença. Tanto é verdade que a imprensa argentina é bem mais cuidadosa ao falar absurdos do que a imprensa brasileira. Porque existe uma crítica lá, que aqui não tem muito espaço. Bem, aqui nós valorizamos esses posicionamentos na educação de Paulo Freire, que até na Argentina tem lugar que fica acreditando que esse aí era um grande pedagogo. Eu trago questionamentos sérios a esse posicionamento, porque, na verdade, nesse tipo de ideologia, não se preserva a transmissão de um passado, de uma cultura precedente para os novos tempos. Na Argentina isso continua. E no Brasil não. Parece que no Brasil existe um grande apagador da história. Então é como se o passado, porventura glorioso, jamais tivesse existido. É como se no Brasil houvesse vergonha do passado e na Argentina houvesse orgulho. Apesar do hino daqui do Brasil falar de certos valores, mas só da boca para fora, como costuma ser. Muita manifestação de pessoas influentes no Brasil, da boca para fora. Na Argentina também acontece, mas parece que lá isso prolifera bem menos. E os valores tradicionais não perdem seu lugar. Então é esperado mais do povo argentino. Eu vou até dizer uma coisa que me chama muito a atenção. O brasileiro fala, vou receber meu salário. O argentino diz, vou a cobrar, vou cobrar. O argentino cobra. O brasileiro quer receber. Isto estabelece uma diferença. O argentino cobra. O brasileiro quer receber. Quem cobra se impõe. Quem quer receber, pede. É claro que no final, aqui, aquele que não recebe, entra na Justiça do Trabalho e por subterfúgios recebe. Mas existe sempre esse procedimento que no fundo é perverso. Eu digo que quero receber, mas no fundo eu cobro. O argentino cobra logo. Eu acho que aí há uma diferença, sim. Se olhamos para essas militâncias tipo woke, pelo menos aqui em Brasília, está predominando, né?
Na Argentina ela existe, mas não tem a força, não tem a mesma força. Ou seja, a cultura tradicional argentina é mais forte para resistir a essas invasões ideológicas. Porque a ideologia que de repente surge atravessando uma cultura, ela terá mais facilidade quanto mais frágeis sejam os elementos da cultura que se opõem à sua própria degradação. Então temos que falar de alguma rigidez. Eu lembro até que eu pessoalmente já fui acusado por um colega psicanalista aqui de Brasília, que hoje, coitado, infelizmente está perdendo as condições de atuar, mas ele dizia que eu era rígido. Sabe por quê? Porque eu não abria a mão de, na psicanálise, sermos psicanalistas. E ele achava que isso era um exagero, ele me achava rígido. Mas vamos dizer, se você não defende a psicanálise integralmente, você, de algum modo, está se afastando dela. Agora, é claro, você pode questionar fundamentos da psicanálise, mas aí você vai questioná-los e dizer alguma coisa que faça sentido porque você conhece, mas não aderir a fórmulas que não tem nada a ver com qualquer debate psicanalítico. Então, por exemplo, eu sou um psicanalista que tem questões com Freud. Quando eu vejo que o Freud errou a mão, eu aponto mesmo, não tenho dúvidas. Não passo pano em Freud, mas também não passo pano para invasões ideológicas ou de outras áreas na psicanálise. Ou seja, é preciso delimitar com clareza os espaços da tua atuação. Então agora chegamos à psicologia, que foi a pergunta dessa pessoa. Como é possível haver no Brasil uma formação de psicólogos quando tudo isso que essa pessoa falou é verdade? Estudo insuficiente da filosofia, precarização, excesso de diploma, tudo é verdade. Mas a coisa está antes. Eu fui docente de graduação por muitos anos. É um horror. Por quê? Porque graduação hoje no Brasil não significa nada em termos de conhecimento. Eu diria que 7% dos alunos que foram meus alunos realmente tinham condições de atuar como psicólogos. Por quê? Não compreendiam texto, não sabiam ler, não sabiam escrever. Eram copistas, não tinham mínimo raciocínio englobando a teoria com a própria experiência pessoal e o que acontecia com o seu paciente numa clínica escola. E, na verdade, passavam a ser anotadores de recados, cometendo desvios importantes em relação ao mínimo que seria esperado. Essa é a escola, a universidade brasileira. E aí, se chegam a esse ponto, vieram da onde? De uma escola precária. E aí voltamos para a Argentina. A escola lá é boa. E a escola brasileira é precária. Um outro ponto que chama atenção é que a família argentina, ela me parece mais estruturada, mais estruturada mesmo. Ela conversa mais e ela transmite o passado. A família brasileira, pelo menos nos grandes centros, ela se perdeu. Eu diria que até no interior a família se mantém de alguma forma no Brasil. Mas em grandes capitais, em especial essa cidade que eu posso dizer nefasta, chamada Brasília, uma cidade que não criou valores e os valores que vêm para cá se perdem, se diluem, talvez porque ela traga para cá também tudo o que não presta, né? Que vem através da política. Então as famílias também aqui são muito perdidas, muito sem horizonte. A moral daqui
não se sustenta em nada. É claro que existem exceções, tá? Talvez 20% da população de Brasília escape. Não, combinar 20% é pouco. Então, eu diria que a precarização do ensino fundamental e médio é o grande responsável, e daí decorre um ensino superior, que é simplesmente mais do mesmo. O bom psicólogo não é em si o que fez a graduação. O bom psicólogo é aquele que, independente da graduação, sabe ler, sabe escrever, sabe pensar e liga a teoria com sua experiência pessoal. Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de, nesse sentido, filosofar a partir da própria experiência com a teoria. Ele é, nesse sentido, socrático. Esses são poucos. Então, respondendo a essa pessoa que mandou essa mensagem, é a precarização do ensino e a degradação da família. Degradação da família implica em perda de valores. Leva mais longe. Falta de laços com uma tradição. O brasileiro contemporâneo, pelo menos o que predomina em termos de poder, ele não está ligado a valores. E quando ele discute política, ele discute em cima de frases feitas. Ele acredita em qualquer besteira. Se um jornal qualquer diz alguma coisa, ele acredita, porque o jornal falou. Se uma pessoa qualquer despreparada fala na televisão, atrás de uma bancada de um jornal, e fala com aquele olhar enfático, qualquer absurdo, ele acredita. O sujeito pode falar literalmente merda. É cheirosa e o sujeito vai acreditar. Então, este é o Brasil. Então, o último elemento para explicar a questão da degradação, da falta de qualidade, melhor dizendo, dos psicólogos, é esse, falta de crítica. Não conseguem criticar um perverso que fala na televisão, e se criticam, falam repetindo. Ele não tem argumento. Como é que ele vai poder ser alguém que tenha uma sabedoria fundamental, que é requerida do psicólogo, do filósofo, do médico, do jurista? Então o Brasil pode estar formando muito bons engenheiros, químicos, talvez biólogos, mas quando sai desses campos, forma alguns. 5, 8, 10%, 15%, não mais que isso. Vejam aí a qualidade de médicos ruins, advogados ruins, psicólogos ruins, economistas ruins, professores terríveis e ruins, pedagogo, meu Deus, né? Esse é o resultado. Então não é só dos psicólogos, é de todas as áreas das ciências sociais, das ciências humanas, antropólogos, sociólogos, só sabem repetir slogans. Levar para um debate mais firme, não dá conta. E é triste a gente constatar isso. Seria tão bom se fosse melhor. Seria tão bom se a realidade fosse outra. Mas, infelizmente, o Brasil entrou nesse processo de degradação há muitos decênios. Isso já começou no século passado. Talvez tenha começado até antes. Talvez isso remonte ao início do século passado, quando começaram a dominar interesses econômicos e políticos, ideológicos, que colocaram esse país
sem visão de futuro sustentada numa realidade. Só discursos e hinos que não têm valor nenhum. Diferente da Argentina. Até um certo ponto, claro, a Argentina também tem os seus defeitos. Se até a Alemanha tem, né? Então é isso que eu tinha por hoje. Agradeço. É isso, agradeço. Tá? Sigam-me, por favor, no meu canal. No final eu deixo informações para contato. E lembrando sempre, oferecemos psicoterapia, psicanálise, atendemos também casais, famílias, grupos, damos formação de psicanalista. E mesmo uma formação para quem não queira ser psicanalista, mas queira atuar na psicologia com consistência. Tá? Com consistência, porque às vezes você até tem uma boa base, mas passar por uma faculdade horrível como essas que nós temos, entre federais, estaduais e privadas, realmente às vezes requer investir mais. Diploma é pouco, só serve para currículo Lattes e para receber um alvará, dar alvará sim, mas conhecimento é mais difícil, pelo menos um conhecimento que possa sustentar-se em uma argumentação propiciada pela ligação entre experiência e teoria. Até a próxima.